vida eterna. Tomara a Deus que essa pessoa, a qual o Guilmar é cunhada dele, conheci demais, tomara a Deus que esteja na glória com Deus. Mas se lá não tiver, seja feito como a irmã Natália falou, e sirva para o pastor Guilmar hoje mostrar aquele povo que está lá que nós precisamos de Jesus. Que realmente nós necessitamos de Jesus. Porque a não ser Jesus, todo que tiver aqui nesse mundo é passageiro. Vem e termina. Agora, a nossa fé em Jesus, não, esse nós levamos para a eternidade. Então, como eu já falei, é um prazer grande trazermos hoje uma mensagem a qual o Espírito Santo me ponhou no coração e eu quero então compartilhar com os irmãos. Ela está em Isaías capítulo 6, do versículo 1, vamos ler até o versículo 9, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamava para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram, a voz clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Depois disso vi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Amém, irmãos? Mensagem muito importante, que nós vemos aqui, iniciando essa mensagem, nós vemos que Deus, Ele não tem pressa como nós temos. Deus, tem um ditado aí fora que diz que Deus tarda, mas não falha. É mentira. Deus não tarda. Deus age na hora certa. Deus, na hora certa, Ele age como há necessidade de agir. Agora, pressa Deus não tem, como nós temos. Nós queremos determinadas coisas, fazemos hoje, queremos resultado amanhã. Aqui nós notamos o rei Uzias, irmãos, ele governou 52 anos em Judá. 52 anos. E ele foi muito honesto a Deus, ele fez um trabalho exemplar. Deus gostou muito dele, Deus abençoou muito ele, o rei Uzias. Mas nós vemos um fato muito importante aqui dentro dessa mensagem, que muitas vezes Deus se cala perante uma pessoa, porque aquela pessoa está dando um resultado muito bom para Deus,
mas ele não está correto como Deus quer. Muitas vezes isso acontece na nossa própria casa, acontece na igreja, acontece numa comunidade, como aconteceu em Judá. Deus permitiu ele governar 52 anos e abençoou muito ele. Mas não estava aquele povo como Deus queria. Mas então por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Deus não tem pressa para agir. Eu já falei, Deus não tem pressa para agir. Na hora certa Deus vai agir. O homem era muito bom para o país de Judá, para o estado de Judá. E se Deus mexesse com aquele povo enquanto esse homem era vivo, ia dividir a opinião do povo. Estão me entendendo? Se dentro de uma igreja nós tivermos um pastor muito bom, e essa igreja tiver um número de membros, sem dúvida nenhuma, uma parte daqueles membros vão ser adeptos do pastor. Eles vão ter uma fé ligada ao pastor. Se o pastor fracassar, fracassa uma determinada quantia de povo. Se o pastor não fracassar, aquela quantia não fracassa também. Então tem ligação o povo com o pastor. Tinha ligação aquele povo de Judá com o rei. Então se Deus mexesse naquele povo, com certeza ia dividir aquele povo. E se aquele povo dividisse, era muito pior do que Deus esperar a hora certa. É muito melhor, dentro de uma igreja, o pastor se conscientizar que ele tem que puxar a glória para Deus e não para ele, porque tem pastores, sem dúvida nenhuma, eu digo isso de cadeira, tem pastores que não deixam de puxar um pouquinho a glória para ele. E isso não presta. Isso não é bom. Tem pastores, é muito bom a gente ser elogiado, é claro. Quem que não gosta de ser elogiado? Mas é muito bom que o pastor não puxe nada da glória, das bênçãos de Deus, do trabalho da igreja para ele. Que entrega toda essa glória a Deus, porque é Deus o merecedor dessa glória. Amém. Agora tem aquele que gosta muito de fazer uma boa mensagem, sair na porta e as pessoas batendo nas costas, ô pastor, que mensagem boa é essa? E ele ficar todo cheio. Na hora ele devia dizer, Deus, é tu essa glória, não é? É tu. Mas tem aquele que recebe para ele essa glória. Então é o que eu estou afirmando, que existe um número dentro de uma igreja que sem dúvida nenhuma eles são adeptos do pastor. Esquece que Deus é o merecedor de toda a glória. E João Batista disse o seguinte, eu tenho que desaparecer para que Jesus apareça. Porque naquela época ali de João Batista, que ele veio pregando, veio anunciando a vinda de Jesus, se ele inventasse de puxar a glória para ele, ia dividir o povo também. O povo ia ficar dividido entre Jesus e João Batista. Mas João Batista já tirou o corpo dele fora. Eu tenho que desaparecer e Jesus tem que aparecer. E esse foi o que deu lá com o rei Uzias. Deus não mexeu no país de Judá sem ele morrer. Veja bem que inicia aqui no ano que morreu o rei Uzias. Deus apareceu em visão para Isaías. Quer dizer que por que não apareceu antes? Para não mexer, não dividir o povo. Porque se ele parece antes, ele dividir. Ele era um rei muito bom, ia dividir o povo, uns ia ficar do lado do que Isaías falasse, que Deus falou com ele, e outros ia ficar do lado do rei Uzias. Isso não ia ser bom. Porque aqui nós vemos, irmãos, na mensagem, o que Isaías está dizendo. Aqui
aqui, aonde ele diz, então disse, ai de mim, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele não estava habitando no meio de um povo digno de Deus. Ele estava habitando no meio de um povo que não estava correto com Deus. Não estava correto com Deus. A mensagem está explicando para nós. Só que Deus só foi mexer nisso na morte de Uzias. Agora então ali, quando morreu Uzias, Deus então disse, agora eu vou preparar esse povo. Agora eu vou preparar, eu vou pegar entre o povo daqui um homem, para preparar esse homem, para que esse homem possa falar de mim como eu quero que fale a esse povo de Judá. E foi Isaías o privilegiado. Isaías foi o privilegiado que Deus se apresentou em visão para ele. Então aí vem o que Deus quer fazer com nós. Nós não somos pessoas gabaritadas para, na primeira vez que Deus fala com nós já sair fazendo aquilo que Deus quer. Até nós tivemos um estudo numa quinta-feira, acho que não foi a passada, foi a passada, ou outro passado, que eu até trouxe um estudo, e eu até levantei a causa de pessoas ser ungido por Deus para cuidar de igrejas sem uma bagagem necessária que deve ter. Eu em particular não aceito isso. Eu aceito que uma pessoa para o trabalho de Deus, ele tem que realmente ser chamado por Deus. Ele tem que receber o chamado de Deus. Ele tem que provar que Deus o chamou. E ele está designado a fazer o trabalho de Deus. Ele se desligou desse mundo. Ele só não morreu nesse mundo. Ele está vivendo nesse mundo. Mas ele não pertence mais a esse mundo, como disse o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Então eu só acredito em um grande pastor dentro de uma igreja. Eu só acredito numa grande pessoa no trabalho de Deus quando ele se desliga de todas as coisas desse mundo. Faz tudo o que esse mundo tem que ser feito, mas desligado. A vida dele está ligado na palavra de Deus. Ele cuida do serviço direitinho, ele cuida de tudo aquilo que tiver que cuidar direitinho. Nada atrapalha para ele estar ligado na palavra de Deus e cuidar das outras coisas. Mas só que a ligação dele é a palavra de Deus. Agora, existem pessoas cuidando do trabalho de Deus relaxadamente. E a palavra diz em Jeremias que maldito o homem que faz a palavra de Deus relaxadamente. Maldito o homem que faz a palavra de Deus relaxadamente. Era muito melhor que ele não fizesse. Era muito melhor que ele deixasse, porque se eu não quisesse estar pregando hoje aqui, eu tenho certeza que Deus teria posto um outro pregar aqui. Agora essa bênção eu ia perder. Se eu não for aonde Deus não me mandar, não vai pensar que se eu não for, não vai ser feito aquele trabalho. Vai ser feito sim. Se eu não for, Deus põe outro. Só que a bênção que era para mim, é o outro que vai ganhar. E eu vou ficar em descrédito com Deus. Com Deus nós não devemos pensar que porque eu não vou fazer um serviço vai fracassar a obra de Deus. Não, a obra de Deus não fracassa. A obra de Deus fracassa se eu quiser fazer um serviço sem uma mentalidade inteira da palavra de Deus. Uma mentalidade inteira da palavra de Deus. Se eu quiser fazer esse serviço, se eu quiser fazer esse serviço, está atrapalhando de um outro fazer muito mais bem feito do que eu. Aí eu atrapalho a obra de Deus.
Aí eu sou pedra de tropeço na palavra de Deus, até um certo ponto, porque quando chegar a um certo ponto, Deus também elimina isso aí. Mas quando Deus eliminar isso aí, muitas vezes, uma pessoa destruiu uma grande unidade da palavra de Deus, tem que começar tudo de novo. Dá muito mais trabalho do que essa pessoa não investir a fazer aquilo que ele não foi chamado. Então Isaías foi chamado por Deus. Isaías foi chamado, mas Isaías não foi na primeira visão que Isaías saiu falar de Deus, não. Deus preparou Isaías. Veja bem que aqui diz que no ano da morte de Uzias eu vi o Senhor assentado no trono. Foi uma visão que ele teve. Eu vi o Senhor sentado no trono. Mas não foi porque ele viu o Senhor sentado no trono que ele já estava pronto para ir falar de Deus lá fora. Não. Ele teve que reconhecer que ele era um homem pecador. Ele teve que reconhecer que porque Deus, em visão, Deus ofereceu para ele não era um homem digno de sair falando a palavra de Deus. Ele teve que reconhecer que ele era um homem pecador. Ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o pecado dele. A melhor coisa do ser humano é quando ele consegue reconhecer que ele não é digno de fazer coisas de Deus sem primeiro ser perdoado por Deus. É a melhor coisa que tem quando uma pessoa reconhece, eu não estou em condições de fazer esse trabalho, porque eu não mereço fazer esse trabalho, porque eu sou um pecador. E eu sendo um pecador, eu não posso passar a palavra de Deus como é necessário passar. Porque eu não posso dizer aquilo que eu não sou. Eu não posso exigir que as pessoas sejam o que eu não sou. Eu tenho que mostrar o meu viver, no meu viver, na minha fé, na minha qualidade de cristão. Eu tenho que mostrar essa qualidade, o povo tem que ver essa qualidade em mim. Porque se não enxergar essa qualidade na pessoa que está levando a palavra, eles não vão acreditar, eles vão dizer, mas sim, quem está me falando de Deus, necessita mais de Deus do que eu. Necessita mais de Deus do que eu. Daí o que adianta eu estar levando uma palavra se eu não mostrar um testemunho muito lindo para o povo? Não, esse testemunho não depende de eu ser rico, ser pobre, ser o que for. Esse testemunho é a vivência minha com Deus. É a alegria que eu tenho em viver. É mostrar no meio de um mundo poluído como está aí, é mostrar uma alegria que nasce dentro de mim. É mostrar que eu vivo bem. É não falar dos governos, é não falar de ninguém, é viver a vida, porque eu não preciso, o meu governo, eu posso ter prefeito, vereador, sei lá, mas quem, mas o meu governo é Jesus. Eu não preciso estar falando de prefeito, eu não preciso estar falando de vereador, eu não preciso estar falando de presidente, eu não preciso estar falando de ninguém, porque esse povo todo é secundário para mim. Eu preciso estar contando para o mundo a grandeza da onde vem meu socorro. Eu preciso estar contando para o mundo quem é Jesus, o que é que Jesus faz para mim. Eu preciso mostrar na minha vivência Jesus Cristo. Eu preciso mostrar. O mundo, o povo tem que enxergar em mim a filosofia de Jesus. Porque Jesus já veio no mundo, já mostrou a filosofia dele, mas não vai vir mais. Ele não vai vir mais salvar ninguém, ele vai vir julgar, mas não salvar. Então agora Jesus Cristo, quem tem que apresentar Jesus Cristo agora aqui nessa terra é nós. É nós como cristãos. Se nós apresentarmos Jesus Cristo perfeito como Ele é, eu tenho certeza que se as pessoas não quiserem, mais respeitam nós. Agora se nós mostrarmos Jesus Cristo meio esculhambado, as pessoas vão vaiar nós. As pessoas vão dizer, mas que Jesus e que esse aí tem, que vive pior que eu.
Então isso é o que Deus quer. Deus quer preparar a pessoa para matar. Isaías foi preparado. Isaías não foi de vereda. Deus não pegou um lá, olha, agora você sai aí e vai falar o que eu quero. Não, Isaías foi preparado. Isaías, ele reconheceu ser um pecador. E o reconhecimento, quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece que você não está em perfeição de falar de Deus ao mundo, Deus se aperfeiçoa. Porque você mostrou vontade. Você mostrou vontade de falar de Deus. Porque a tua vontade é que vale para Deus. A tua vontade é que Deus quer. Deus quer enxergar em nós. O que é que Deus quer enxergar em nós? Vontade. Vontade de ser perdoado. Nós temos que ter vontade de parar de pecar. Nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, mas não retornar a fazer o mesmo pecado. Procurar a não pecar. Claro que se nós pecar, nós temos um advogado do nosso lado. Mas nós temos que procurar uma vida de santidade. Uma vida de conexão com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos que procurar uma vida digna de merecer a confiança de Deus. Porque Deus tem que ter confiança em nós. Quando Deus manda, quando Deus designa em mandar nós fazer uma obra para Ele, Deus tem que ter confiança. Eu vou mandar porque Ele vai fazer. Deus não vai mandar em dúvida. Será que eu mando ou não mando? Deus não tem será com Deus. Deus só manda quando Ele notar que você é merecedor de receber essa recompensa de fazer aquilo que Ele quer que faça. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, muitas vezes, nós saímos fazer o Evangelho de Deus, mas não dá em nada. Não dá em nada. Já me aconteceu. Eu não escondo dos irmãos, já me aconteceu. Ninguém no mundo, eu acho que no mundo, até falo no mundo, entregou mais folheto do que eu. Eu entreguei um dia de sábado, eu entreguei 3.000 folhetos dentro de Joaçaba e Ervaldo Oeste. 3.000 folhetos. De noite não veio nenhum na igreja. Nenhum. Eu me regozijei de entregar bastante folhetos. E eu fui quem mais entreguei. Meu irmão, eu garanto que quem sabe lá, se eu tivesse entregado um folheto e explicado por que eu estava entregando aquele um folheto, quem sabe se aquela pessoa ia na igreja. O serviço de Deus não pode ser feito relaxadamente. O serviço de Deus tem que ser feito perfeito. Então não fazer. Porque se nós não fazer o serviço de Deus, pelo menos nós não fizemos. Agora, se nós for fazer relaxadamente, é bom não fazer. É bom deixar que outro faça. Outro vai fazer, Deus vai providenciar um outro para ir lá e fazer perfeito. Do que nós fazer o serviço mal feito. Isaías foi preparado para fazer o serviço. Eu então disse, ai de mim, ai de mim. Ele disse aquilo de coração, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por que ele era um homem de lábios impuros? Porque ele não tinha nos lábios dele, no coração dele, porque os lábios falam que o coração estiver cheio. Os lábios dele não falavam o que agradava a Deus. Nós temos que se cuidar qual é a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem do dia a dia vale muito para Deus. Vale muito para Deus. Deus gosta muito que nós sejamos alegres. A alegria vem de Deus. Deus tem uma grande alegria quando nós estamos alegres. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos alegres. Porque se nós estivermos alegres, essa alegria vem de dentro de nós. E essa alegria agrada a Deus. Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta que a pessoa ande murmurando, que a pessoa ande queixando, que a pessoa ande fazendo coisas
que não agrada a Deus. O agrado a Deus é alegria. E Isaías então disse: eu sou um homem de lábios impuros. E confirmou que vivia no meio de um povo de impuros lábios. E ele precisava que Deus então preparasse ele. O que aconteceu? Então diz aqui no versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar. Não pense, irmão, que isso era uma brasa de fogo, de lenha. Não, a palavra de Deus é uma brasa. A palavra de Deus é fogo ardente. A Bíblia diz em outros lugares que a palavra de Deus é fogo cortante, é fogo ardente. Ela queima o pecado. O pecado não pode ser tirado, o pecado tem que ser queimado para não voltar mais. Por que dá essa impressão que o pecado não pode ser tirado? Porque uma coisa tirada pode voltar. Agora uma coisa queimado não, porque ele se termina. O pecado tem que ser queimado. E a palavra de Deus queima o pecado. Nós temos que rogar a Deus que venha queimar o nosso pecado. Vem queimar meu pecado, Senhor. E é o prazer que Deus tem de vir queimar, vir com a brasa é a palavra dele, vir e queimar o pecado que está em nós. Então diz: uma brasa viva que tiraram do altar com um tenaz. E com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e os teus pecados estão perdoados. Daquela hora em diante, então, Isaías estava pronto para falar de Deus, porque falar de Deus carregado de pecado e sem o reconhecimento que é pecador, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada você falar de Deus. Eu tenho visto coisas interessantíssimas, mas com tristeza. Eu tenho visto pessoas dentro de um erro, até muitas vezes bebendo, ou fumando, ou sei lá, fazendo o quê? E pregando a palavra de Deus. Isso é uma tristeza. Isso dá tristeza na gente. Porque Deus não está vendo aquilo ali, mas a gente está vendo aquilo ali. Deus não está vendo, porque Deus vira o rosto de tristeza. Deus não quer ver uma coisa dessa. Deus não aceita ver isso aí. Deus não aceita ver o nome dele jogado fora. Porque se é jogar o nome de Deus fora, é jogar o nome de Deus na caixa de lixo. Uma pessoa sem merecer falar de Deus, cheio de vícios, cheio de problemas, e falando, pregando a palavra de Deus, é jogar o nome de Deus na caixa de lixo. E é por isso que Deus então preparou Isaías. Isaías, tu vai, mas não vai no primeiro passo, não. Não vai na visão que eu vou aparecer para ti. Aparecer em visão. Deus não apareceu nunca para ninguém. Ninguém viu Deus. Moisés não viu porque não quis ver mesmo. Porque Moisés se achou não merecedor de ver Deus. Acredito eu, pelas escrituras, acredito eu, que se Moisés quisesse ver Deus, ele viu. Mas ele não quis. E Isaías então viu a visão de Deus. E Deus disse, agora, continuando no versículo 7, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E perdoados estão os teus pecados. Versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor. Agora que Deus veio falar com ele. Agora então Deus veio falar com ele. Porque agora dava de Deus falar com ele. Porque agora ele era um homem sem pecado. Deus não fala com o pecador. Porque Deus ama o pecador. Mas ele não consegue se comunicar com o pecado. O pecador, Deus ama o pecador. A pessoa do pecador.
Mas o pecado, Deus não pode olhar para o pecado. Porque o pecado é o grande veneno que está entre Deus e o diabo. E Deus então não consegue. Deus odeia tanto o pecado como odeia o diabo. Deus não tem convivência com o diabo. E o pecado é o diabo. A pessoa que está com o pecado, a pessoa que está com o diabo. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. O pecado é o diabo puro. Então nós temos que tirar, em nome de Jesus, nós temos que tirar esse pecado de nós. E nós temos que reconhecer que nós temos esse pecado. Porque muitos, mas muitos, não é um ou dois. Usa dizer eu não tenho pecado? Eu não tenho pecado? Eu não faço mal para ninguém? Eu sou correto nos meus negócios? Eu pago as contas? Eu não tenho pecado? Só no ele falar isso ele está pecando. Só no ele falar ele está pecando. Porque nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E temos pecado para buscar o perdão em Jesus Cristo. Nós temos que buscar o perdão em Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer, Senhor, Senhor, pela tua misericórdia, pelo sangue que tu derramou na cruz do Calvário, eu quero, em teu nome, ser perdoado dos meus pecados, dos pecados que está me atingindo, daquilo que não te agrada, daquilo que você não pode olhar para mim, daquilo que você não pode me abençoar, daquilo que você não pode andar junto comigo, porque tu não consegue andar com o pecador. Pecador que não se arrepende. Pecador nós somos sempre, mas somos pecadores perdoados. Somos pecador sem pecado. Nós só somos pecador porque trazemos um pecado original. Mas nós não temos pecado, nós somos lavados do pecado. E se nós somos lavados do pecado, nós somos pessoas que podemos ter uma autoridade de Deus, ter uma autoridade. Jesus Cristo autorizou nós para usar o nome dele. O nome de Jesus não é um nome qualquer, não. O nome de Jesus é um nome que Jesus autoriza aqueles que reconhecem que não tem pecado, aqueles que reconhecem e pedem perdão a Ele. Jesus autoriza para usar o nome dele. O nome de Jesus é grande. O nome de Jesus move montanha. O nome de Jesus faz com que nós possamos ter certeza numa salvação, ter certeza numa alegria, ter certeza que estamos vivendo bem, ter certeza que nós temos uma vida em paz com Deus. O nome de Jesus leva nós numa vida feliz. Pode ter certeza disso. Você não tem certeza que a tua vida está boa? Percura o nome de Jesus. Percura que o nome de Jesus te lave dos pecados. E que você possa ter uma vida digna de Deus. Uma vida digna de Jesus chegar em Deus e dizer: esse você pode marcar o nome dele no livro da vida. Porque eu assumo o compromisso com ele. Porque nós depositemos confiança em Jesus. Jesus está confiando em nós. É a coisa mais maravilhosa que nós temos nesse mundo. Nada mais é melhor que isso. É nós ter confiança que Jesus tem confiança em nós. Jesus tem confiança em nós. Você fala com Ele. Você fala os teus problemas para Jesus. E você vê o resultado. Você vê o resultado daquilo que tu falou com Jesus, porque você teve fé suficiente para mexer com Jesus. Mexer com Jesus. Sabe o que é mexer com Jesus? Mexemos com Jesus pela nossa fé. Vocês sabem da história da viúva? Da viúva não, perdão. Vocês sabem a história da mulher do fluxo de sangue. E 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos.
ela tinha um fluxo de sangue. E ela tinha certeza com ela que o dia que ela pudesse passar a mão na orla da história de Jesus, ela seria curada. Ela tinha certeza. Mas só que ela não conseguia. Porque ela era uma pessoa, aí vocês viram tanta coisa, tanta novidade, eu nem vou entrar nessa mensagem. Mas só um pouquinho. Quanto essa mulher tinha a fé pura em Jesus. Porque você faça uma ideia, ligue a ideia comigo. Uma mulher com fluxo de sangue naquela época, uma mulher menstruada era proibida estar no meio do povo. Ela era considerada imunda. Ela teria que ficar em casa lá por 7, 8 dias, 10 dias, até se purificar. E essa mulher tinha fluxo de sangue. Ela foi no meio da multidão. Se a multidão, a Bíblia fala, eu estou falando que a Bíblia fala, se a multidão ali soubesse que ali estava uma mulher com fluxo de sangue, aquela mulher podia ser morta apedrejada. Mas ela enfrentou. Eu vou entrar no meio dessa multidão. Uma mulher anêmica, porque tinha 12 anos com fluxo de sangue. Ela era anêmica, era uma pessoa deprimida. Ela entrou, sei lá, eu deduzo que aquela mulher entrou caindo e levantando, no meio daquela multidão. E Jesus estava lá no meio e ela pensou, a hora que eu chegar lá e passar a mão na orla do vestido dele, do vestidão dele, que era um vestidão, eu estou curado. E ela conseguiu chegar lá. Quando ela chegou lá e passou a mão, Jesus disse, quem me tocou? Aí os apóstolos que estavam com Jesus, os discípulos, aquele pessoal que estava com Jesus, disseram, ora mestre, quem te tocou? Se nós estamos aqui num aperto, estamos todo mundo se batendo no outro, você vem perguntar quem te tocou? Ele disse, não, quem me tocou saiu virtude de mim. Então não adianta nós estar tocando em Jesus sem fé. Glória a Deus. Não adianta. Nós temos que tocar em Jesus com fé. Mexer com Jesus é com fé. Senão nós só tocamos em Jesus, mas ele não vê tocar. Aí eu orei, fiquei 2 horas de joelho orando. Jesus não viu. Se eu não tive fé, não adianta. Eu posso descascar todo o joelho aqui. Jesus não viu. Eu tenho que ter fé para me tocar em Jesus. A minha fé é que faz Jesus ver. De mim saiu virtude. Aleluia. Então, essa é a fé que mexe com Jesus. Nós temos que mexer com Jesus. O momento que nós conseguirmos fé para mexer com Jesus, a coisa acontece em nossa vida. Agora, antes de nós mexer com Jesus, nada acontece na nossa vida. Nós até vamos ter decepção. Eu vejo tanta gente que tem decepção, que diz assim, mas o que tem? Eu faço 50 anos que sou crente, eu faço tudo que necessito na igreja, mas não recebo grandes bênçãos. Não teve fé para mexer com Jesus. Nós temos que mexer com Jesus. O momento que nós tivermos fé para mexer com Jesus, nós vamos ser respeitados pelo mundo. Se o mundo não acreditar em nós, mas vai respeitar o que nós falarmos. Pode ter certeza disso. Vai respeitar aquilo que nós dissermos. Porque eles vão enxergar em nós o que eles não veem neles. Eles têm que ver em nós aquilo que eles não têm. Porque se eles veem em nós somente o que eles têm, não adianta nada. Não adianta nada. Eles têm que ver em nós aquilo que eles não têm. Eles não têm o quê? Eles não têm a glória de Deus com eles. Eles não têm a alegria da salvação. Eles não têm prazer naquilo que eles vivem. Eles vivem todo dia trocando de prazer. Hoje o prazer é um carro novo, amanhã é isso, depois da manhã aquilo, a comida, é a bebida, é tanta coisa de prazer. Não, nós temos prazer em viver. Se a nossa comida não está perfeitamente bonita e boa como a deles, mas amém por aquilo ali que estamos comendo. Amém pelo carro que nós temos. Amém pela moradia que nós temos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por isso. Eu quero mais. Mas te agradeço pelo que eu tenho. Nós não devemos dizer, chega. Não. Deus tem muito para dar para nós. Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem muito para dar para nós. Mas nós não devemos querer, como diz o ditado aí fora, pôr a carroça na frente dos bois. Senhor, o que tu quiser me dar eu aceito, mas se não quiser me dar mais nada, amém pelo que já me deu. Amém. Mas tudo que vem de Deus
é glória para nós viver. Deus vai dar o melhor para nós. Deus vai dar até enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, Deus vai dar o maior prazer para nós. Ele vai dar prazer para nós mostrar para o mundo quem nós somos vivendo com Ele. Porque nós somos aqui nesse mundo a glória de Deus. Deus se gloria em ver nós bem aqui nesse mundo. Vocês já pensaram, meus irmãos, ligue a ideia comigo. Você é um filho de Deus e viver aqui nesse mundo depravado, viver aqui nesse mundo numa mendigação danada. Onde é que esse vai ser um filho de Deus, que Deus quer olhar de cima e ver? Aquele mendigo ali é meu filho. Não, não pode, não é possível. Deus quer ver você aqui nesse mundo, como diz o ditado, serrando por cima. Que o mundo olhe em você e se admire. Ele não é rico, mas ele tem para viver e tem prazer em viver. Esse é filho de Deus. Deus é maravilhoso. Só que nós temos que chegar até lá. Eu faço sempre uma comparação seguinte. Uma comparação que eu faço, nem na Bíblia não está. Mas Deus está numa certa altura. Jesus Cristo está numa certa altura. Ele não desce de lá daquela altura que ele está 1 centímetro para baixo. É nós que temos que chegar até lá onde ele. Agora a hora que nós chegar lá, ele segura firme na nossa mão. Aí nós estamos dele. Mas até lá nós temos que chegar. Até lá nós temos que chegar. E nós chegamos. Nós chegamos. Se tanto chegou, por que nós não chegamos? Se esses grandes homens que da Bíblia chegaram, isso aqui não está aqui na Bíblia para ser uma novidade. Não. Esses homens estão aqui na Bíblia escrito, tantos e tantos e tantos homens que estão aqui na Bíblia escrito, que eles fizeram em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós também podemos fazer. Pode ter certeza disso. Não é que eles fizerem uma história para contar dia de chuva, não. É uma coisa que dá para nós fazer também. Pode ter certeza disso. Nós somos igual a eles. Só que nós temos que se preparar, que nem Deus preparou Isaías. Deus preparou Isaías. Sabe aqui, no versículo 9, então, o que ele diz? Versículo 8 eu já li. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Tá? Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois que Isaías confessou os pecados, depois da visão, confessou que era pecador, aí ele ouviu a voz de Deus. Então no versículo 9 ele diz: então disse ele, vai. Aqui Deus autorizou. Então disse ele, vai. E diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Vai, agora tu pode ir. Agora tu pode ir, porque agora o que você falar, Deus disse para Isaías, agora o que você falar, eles vão aceitar, e se não aceitar, vão te respeitar. É o que eu falei. Porque ele estava guiado por Deus. Ele estava certo do que ele ia fazer. Deus estava com ele. Oh, que bom quando você está com Deus. Esses tempos, não sei se foi aqui, eu estou pregando em tantos lugares. Eu falei alguma coisa que nós todo dia de manhã temos que orar e dizer assim: Jesus, vamos, eu vou sair já, eu vou sair para o meu trabalho, vou sair para cá, vai comigo, Jesus. Convida ele, porque Jesus não é metido que nem o diabo. O diabo vai sem ser convidado, mas Jesus não vai. Jesus, se você não convidar, ele fica olhando de longe assim e diz: hoje não me convidou, hoje não vou poder ir, não me convidou. Ele fica olhando, ele não vai. Agora se você convidar, então sim, ele vai alegre contigo. Todo dia você tem que convidar: Jesus, vamos comigo. Vamos comigo, porque hoje eu tenho tanta batalha para fazer. E tu vai estar comigo. Tu vai estar comigo. Eu tenho certeza que Jesus vai contigo. E você vai ser defendido por Jesus. Aconteceu esses dias atrás. Em cima desse eu tenho que contar um testemunho meu. Na frente do Angelone, aqui na Alberto Leal. Eu fiz um erro. Eu errei. Mas Jesus corrigiu meu erro. Porque eu tinha convidado Jesus para sair comigo. Eu estava com um carrozinho, um Fit Uno de uma mulher, e eu cortei a frente do motoqueiro. Cortei a frente do motoqueiro completamente, ali na frente do Angelone. O motoqueiro vinha em mais de 100 de corrida. Ele ia dar do lado do carro, meu Deus do céu, não sei o que ia acontecer. E do outro lado aqui, eu cortei a frente dele, do outro lado tinha outro carro. Aquele motoqueiro, ele fez o que ninguém faz no mundo. Porque não foi ele que fez. Depois ele parou logo na frente. Eu fui lá, se eu chegar lá e ele me dar uns tapas, não faz mal. Porque eu mereço até apanhar.
Mas eu cheguei lá, ele disse para mim, não foi nada. Não se machuquemos, não morremos, tudo bem, tudo bem. Não tem importância nenhuma. Ele fez um malabarismo ali, ele saiu de mim e saiu aqui e foi lá, com mais de 100 de corrida. E não bateu nem em mim nem no outro. E lá na frente ele parou. E eu parei e fui lá correndo. Digo, você me perdoa. Ele disse, não tem problema nenhum. Não se matemos, não se machuquemos. Para que vamos estar aí discutindo? Foi incrível. Por que aconteceu isso? Porque Jesus estava comigo. Eu convidei ele a ser comigo. E ele foi comigo. Ele disse assim, tu errou, mas porque eu estou junto eu vou corrigir teu erro. Porque a gente erra, a gente é humano, a gente pode errar. Eu não vi o motoqueiro cortar a frente dele. Então eu acredito plenamente nesse Jesus. Esse Jesus, você convidando esse Jesus para ir junto contigo, esse Jesus, é claro que você não pode fazer malandragem. Mas esse Jesus vai defender você de muitas coisas que você muitas vezes pode não perceber. Esse é o Jesus que eu falo. E depois disso, então, Deus tem uma promessa maravilhosa. Para encerrar. Deus tem uma promessa maravilhosa aqui no mesmo Isaías. Olha aqui o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos. Em Isaías 1, versículo 19. Isaías 1, versículo 19, Deus está dizendo assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, Ele não está dizendo, você tem que fazer, não é se quiser, porque Deus não anda com nós em corda curta. Deus não põe a nós em corda curta, Deus deixa nós livres para nós fazer o que nós queremos. Se quiseres, olha que promessa mais maravilhosa, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é coisa maravilhosa. É se você quiser. Você quer isso que Deus fez para Isaías? Você quer ser uma pessoa aperfeiçoada para falar de Deus lá fora? Você quer viver uma vida em paz aqui nessa terra? Você vai comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra e viver da melhor condição possível aqui nessa terra. Aqui nessa terra. O paraíso começa aqui nessa terra. Quando nós estivermos lá no paraíso, o paraíso eterno, quando nós sair daqui, nós não vamos achar muita diferença, porque já estamos vivendo aqui num paraíso. Só vamos passar lá a viver o paraíso eterno. E vamos para lá. Deus, quem disser para você, que depois da morte, nós vamos ficar dormindo, esquecido até não sei quando, lá até dia do juízo, está mentira. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Momento que nós sair daqui, vamos viver com Deus agora. Aleluia. Pode ter certeza disso. Quando nós fechar os olhos aqui, vamos viver com Deus agora. Saindo daqui de um paraíso, porque o cristão aqui nessa terra ele vive bem. Entre os espinhos, entre as coisas que não prestam, entre essa malandragem que o mundo aqui apresenta para nós vivemos maravilhosamente bem. Isso é uma bênção de Deus que Deus dá só para quem ama Ele. Só para quem tem intimidade com Deus. Deus dá essa regalia. E no meio aqui das coisas ruins, viver bem. Agora, tem uma coisa que nós temos que fazer. É ter fé para Jesus enxergar nossa fé. Para Jesus dizer, de mim fluiu. De mim saiu fluido. De mim saiu fluido. E os apóstolos que estavam com ele, até naquela ocasião, não tinham mexido com Jesus. Não tinham mexido com Jesus. Porque duvidaram dele. Quem está te tocando, mestre? Nós estamos todos num aperto aqui, todo mundo está se batendo. Não, de mim saiu fluido. Essa é a fé. Mexe com Jesus, meus irmãos. Mexe pela fé, mexe com Jesus. Porque se você mexer com Jesus, você vai ver como é gostoso você viver com Jesus. É gostoso você andar com Jesus. É gostoso você trabalhar com Jesus. É gostoso você sentar na mesa e comer com Jesus. É gostoso você deitar na cama e dormir com Jesus. É a coisa mais gostosa que tem. Mas você tem que chamar Jesus para perto de você. Você tem que estar perto de Jesus. Jesus não é para estar longe de nós. Jesus é para estar perto de nós. Mas para Ele estar perto de nós temos que dar lugar para Ele estar perto de nós. Porque Jesus, eu já falei, torno a dizer de novo, Jesus não é metido. Jesus só está junto contigo se você quiser que Ele esteja junto contigo.
Agora, você tem que se cuidar de Satanás, porque aquele derruba barreiras, derruba muro para vir te perturbar perto de você. Você tem que se cuidar de Satanás. Agora, em nome de Jesus, você expulse ele, porque em nós cristãos, o Satanás fica à distância, porque nós temos anjo ao nosso redor, nós temos anjo ao nosso serviço, nós temos anjo que nos protege. Então, quando nós temos Jesus com nós temos anjo ao nosso dispor. E o Satanás não chega perto de nós. Essa é a grande força de alegria que nós temos. Que nós tendo Jesus com nós, Satanás está lá longe, não tem nada, não incomoda nós. Ele não incomoda porque ele não tem poder para chegar perto de nós. Ele não tem. Nós somos libertos dele. Nós somos libertos, nós vivemos num mundo sem incômodo de diabo, porque ele está longe de nós. Não devemos ter medo do diabo. Devemos ter coragem para enfrentar tudo aquilo que vem da parte do diabo, porque nós temos Jesus na nossa proteção. Queridos irmãos, eu convido os irmãos para ficarem em pé, para nós encerrar o nosso culto. E eu convido o pastor Valfrim para estar fazendo a oração final. E que os irmãos tenham uma bela semana e leve essa mensagem de Isaías, da preparação que Deus preparou Isaías, para que ele saísse falar para aquele povo que não estava perfeito com Deus. Um povo que sabia das boas novas de Deus, mas precisava ser lapidado ainda. Precisava. E Deus esperou a hora certa para lapidar. E que nós possamos, Senhor, sair aqui nesse bairro da Praia João Rosa. Quem sabe lá se essa praia aqui não está igual aquele povo que estava na mão de Uzias. Eles estão, todos eles precisando dar uma lapidadazinha. Quem sabe lá se nós sair purificados no poder de Deus aqui, quem sabe lá quantas pessoas que nós vamos trazer para a honra e glória de Deus para dentro da nossa igreja. Nós precisamos sair daqui preparado para mostrar a nossa filosofia, mostrar Jesus Cristo lá fora. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra. Obrigado pelo irmão Sebastião, mensageiro, Senhor Deus, que